Nós vamos falar sobre o desempenho dos candidatos, meus amores, porque eu quero entender de vocês o seguinte, a pergunta que todo mundo se fez é, quem ganhou? É isso que eu quero saber. Nossa, eu fiz um tweet e as pessoas ficaram bravas. Zoe Martinez, na sua avaliação, quem ganhou o debate? Bolsonaro. Por quê? Pela forma como conseguiu se controlar, a forma que ele conduziu aí as perguntas, as respostas, deixou Lula várias vezes aí sem o que responder. A Tronic, por exemplo, ela se achou a bambambam, mas esquece que ela foi eleita na cola do Bolsonaro, né? Parecia a Joyce, uma Joyce 2. A Tebet adotou aí foi na onda aí de atacar o Bolsonaro, não conseguiu se destacar tanto, apenas aí se vitimizando como mulher, com aquele discurso mais, porque as mulheres e blá blá blá, mas todo mundo sabe aí o que ela fez durante a pandemia do circo, a CPI do circo, que ela ficou com o Renan Calheiros, ficou quieta quando a Anice e a Maíra foram desrespeitadas, então não combina mais esse discurso que ele é favorável às mulheres, ele é defensora das mulheres. O Lula mal conseguiu se defender aí a respeito do Petrolão. Na primeira resposta ele já... Aí é que eu vi que eu falei assim, olha, o Bolsonaro, ainda bem que ele foi no debate. Eu era contra ele ir, achei que seria uma cilada, mas quando eu vi a desenvoltura, a postura dele, aliás, parabéns a toda a equipe aí que está treinando o Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro pela postura que adotou, eu tive certeza que o Lula, minha gente, se afundou de vez. Duvido que ele participe de outro debate aí nesse primeiro turno. Não conseguiu se defender sobre aí as acusações do Petrolão, sobre o Palocci. Ficou quietinho, começou aí a ler órgãos que foram criados, órgãos aparelhados que foram criados durante o seu governo, mas de fato ele não conseguiu, e olha que ele é mentiroso e bom ator, não conseguiu desmentir nenhuma fala aí sobre o Petrolão, sobre a roubalheira no seu governo. O Dávila cometeu um gafe, que acho que foi por isso que ele se destacou ontem, que falou, ao invés de Maria da Penha, Maria da Paz. E o Ciro Gomes, ele só mostra mais uma vez como ele vive num mundo da fantasia. Ele fica falando tanto do Ceará e de Fortaleza. Gente, eu sinceramente tô querendo me mudar pro Ceará, porque ele falando do Ceará, parece que tá falando do Líbano, da Suíça, de algum país de primeiro mundo. Então, mais uma vez, ele mostra como é ótimo na oratória, mas vive no país, Alice, no País das Maravilhas, igual o Guga, quando eu vi os tweets que ele fez ontem, completamente fora da realidade. Muito Segundo bem. ele, o Bolsonaro foi o pior. Ursão, eu quero seus destaques do debate de ontem. Olha, é muita coisa, eu me diverti, mas dá para dizer que quem sugeriu que o Bolsonaro não fosse a debate ou não entende nada de político, ou então não quer o bem do presidente, porque foi uma noite primorosa, magnífica. Apesar de terem ido todo mundo em cima dele, né, ele estava calmo, se apresentou de forma autêntica, rebateu tudo contra ele, reforçou o Auxílio Brasil. E, convenhamos, foi o Bolsonaro que deu o tempero que tornou esse debate interessante, apesar do formato insuportável, velho, que a Band repetiu. E eu sempre digo que o Bolsonaro tem uma coisa em vantagem dele. Como a grande mídia sempre o retrata, né, como se ele fosse um Hitler, tira as falas de contexto, distorce as falas, toda vez que a população tem a oportunidade de ver o presidente, ela acaba com uma impressão muito mais positiva do que esperava, porque o cara não é Hitler. Né? O Lula, por outro lado, estava completamente apagado, foi atropelado. Não sei se foi a primeira pergunta sobre corrupção que deixou ele totalmente desestabilizado, se faltou a aguinha especial ou se ele sentiu falta daquele anão debaixo da mesa, dando as respostas para as perguntas combinadas que tinha lá no Jornal Nacional. Ele foi tão mal que o Globo, né, até o Globo, deu um esporro nele hoje, dizendo que os aliados estavam decepcionados com a atuação do ex-presidiário. Assim, quando o Globo dá esse recado, o recado é direto do Globo, né? O Ciro, eu achei que ele foi pior pro Lula do que pro Bolsonaro, porque as pancadas dele no Bolsonaro não afetam nada o Bolsonaro. Já as no Lula, é como se fosse a esquerda deslegitimando e reforçando a imagem do Lula corrupto. A Simone Tebet, eu acho que ela teve uma oportunidade boa de se apresentar para o Brasil e agora todo mundo sabe que ela é uma chata do cacete, que mulher mala. Nossa Senhora, então já sabemos quem é Simone Tebet, já podemos aposentá-la da política, mais uma da terceira via que vai sair da vida pública para a privada. E falando em chata, não dá para deixar de falar da disputa Tronic e Dávila, que trouxeram as emoções equivalentes a uma partida de Equador e Catar na fase de grupos da Copa do Mundo, né? Sinceramente, ninguém queria ver aquele negócio. Agora,
Paulo, assim, o destaque foram os outros participantes do debate para mim. Não os candidatos, mas os militantes que estavam lá travestidos de jornalista. Porque eu me senti num filme do George Romero, A Volta dos Mortos-Vivos. Começou com a Vera Magalhães fazendo uma crítica, ou melhor, uma acusação de assassinato ao presidente que ela travestiu de pergunta e recruta o Ciro Gomes para continuar a acusação. É uma militantezinha impostora, é uma vergonha mesmo para o jornalismo, tomou uma lambada inesquecível, que ficou até prosa, tentou se vitimizar como uma pessoa fraca que é, e não deu certo, só deu certo para a base militante de esquerda que não serve para nada. Depois a gente teve a Patrícia Campos Mello, aquela da polêmica do furo, e eu não sei se nós temos uma imagem aí, mas eu tenho uma dica para vocês. Namore alguém que te olha como a Patrícia olha pro Lula. Se a gente tiver a imagem, depois a gente coloca aí no ar. Daí apareceu a Thaís Oyama e todo mundo pensou, rapaz, tá viva ainda. A última vez que você tinha ouvido falar dela, ela estava regando ao vivo para mim, aliás, no ar, sob o teu testemunho, Paulo Matias. E claro, para concluir, teve uma outra militante que ninguém sabe o nome, jornalista também, travestida de jornalista, que disse que o Brasil tinha 75 mil feminicídios, seja lá o que for feminicídio, por ano, sendo que o número total de homicídio, homem e mulher, no ano passado no Brasil foi de 41 mil, ou seja, a escola Lula de dados, né? 30 milhões de crianças na rua, 25 milhões de crianças na rua, 75 mil feminicídios, é tudo militância. No final da história dá para dizer sem medo, o jornalismo profissional morreu no Brasil. Paulinha pediu? Não, eu coloquei lá no Twitter o que eu tinha achado, de boa, perguntando o que é que vocês acharam, né? Porque eu achei que o Ciro e a Tebet foram os melhores. Na minha modesta opinião. Eles se destacaram ali. O Ciro bateu para todo lado, a Tebet conseguiu se colocar. Inclusive, dessa história da Nise Yamaguchi, ela respondeu ali. Ela respondeu, Zoe. Ela não falou que não fez nada, ela não ficou quieta. Não, se você gosta dela ou não, eu não estou nem avaliando aqui as verdades ou inverdades que foram ditas. Eu estou falando assim, de sensação, de performance. Por exemplo, eu acho que o Lula foi muito mal. Muito mal. Muito mal. Depois daquele Jornal Nacional, que eu até falei aqui que ele era um animal político, que ele estava à vontade, que ele ia para cá, que ele ia para lá. Ele parecia ali estar do dia todo errado. Todo errado, assim. Foi mal. Ele teve um momento que eu acho que é congruente com uma bandeira dele, que ele respondeu a Soraya, dizendo ali, você não percebeu as mudanças na vida, né, durante o meu governo, mas a sua empregada, o seu jardineiro, eles com certeza perceberam. Eu acho que nesse momento, ele foi bem, por exemplo, mas foi quase, sei lá, o único. Achei que ele foi mal. O Lula foi mal. Agora, por exemplo, a pergunta da Vera, eu achei que acabou desestabilizando o Bolsonaro. Porque ele estava bem, ele estava em dados, ele estava indo ali, a pergunta para o Lula dele foi boa, o Lula foi mal na resposta, ao meu ver. E depois, com a pergunta da Vera, ele desestabiliza, entra ali numa seara que ele fica desconfortável. E eu acho que o jornalista, às vezes, é provocativo, gente. Se a Zoe fosse perguntar pro Lula, eu tenho certeza que ela ia perguntar uma palavra, uma coisa pra provocar. A pergunta dela foi um pouco acusatória. Ela não foi acusatória, ela colocou, o presidente falou contra a vacina. Os dados de agora mostram que Gente, vocês falaram, só tô dando a minha modesta opinião. Eu entendo que vocês não gostem de tal e tal jornalista, que alguém aqui, tipo o Paulo, acha que o jornalismo morreu. Eu acho que o jornalista, às vezes, ele é muito provocativo. É um perfil da Vera Magalhães ser assim, inclusive. E ela é bem criticada, não só pela direita, mas pela esquerda também, pela forma dela de colocar as perguntas. Aí ela faz uma relação. Olha, ele criticou a vacina e agora as pessoas estão se vacinando menos, até para vacinas que antes tinham índices altos aí de vacinação. E foi uma clara provocação. E ela chama o Ciro para provocar mais e coloca o Bolsonaro. E aí, em vez do Bolsonaro responder, não, ele cai. E aí ele fica estressado, ele volta a ser o Bolsonaro que todo mundo conhece, né? Que é mais, assim, fervoroso. Sincero, mas assim, não mais estabilizado, com dados, argumentativo, já naquele lugar de, enfim, trocar com a imprensa de uma forma mais violenta. E aí ele entra nesse lugar de falar das mulheres, que é um lugar complicado para ele. Depois ele tenta fazer com o Ciro a mesma coisa, né? De falar ali da Patrícia Pilar. E o Ciro também dá uma nele.
ele. Então, assim, eu acho que... Leva um combo. Mas mesmo assim, o que eu vou dizer? Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, foi muito melhor do que o Lula, muito melhor. Inclusive a torcida dele, o pessoal que gosta dele, acha até normal ele fazer isso com a Vera e com outras mulheres e com outras jornalistas. Então, assim, eu acho que ele foi bem. Sim. O Bolsonaro foi mal. E a Soraya e o outro coadjuvantes, né? Ali nessa história toda. Ô, Guguinha, e a Lei Maria da Paz? Não pode errar a Lei Maria da Penha, Felipe Dávila. O Brasil inteiro conhece essa lei. Tá aí uma lei que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo percebeu que você errou. Era o pior momento para você errar, era na hora de citar uma lei que todo mundo reconhece. E que parece que você, pelo jeito, não dá tanta atenção, né, para esse tipo de caso. De homem, enfim, que é violento com mulher, porque você esqueceu o nome dessa lei. Ambos são candidatos do Novo. Eu achei o desempenho do Poit infinitamente superior no debate a governador de São Paulo do que foi o do Luiz Felipe Dávila ontem. Agora, ontem, até quando o Dávila veio no Morning, eu achei que foi muito mais legal, por exemplo, do que nesse debate. Ele parecia um pouco deslocado, assim. E parecia muito robótico, né? Pois Ele estava muito... Assim, ele até fala bem e ele tem mais ou menos um plano, uma ideia do que ele quer fazer. Isso ele passou. Só que foi muito repetitivo e ficou uma imagem um pouco de alguém insensível, talvez, por falar muito em privatização e por errar na hora de citar Maria da Penha. Então, o momento mais marcante dele foi esse erro. Foi, enfim, é por esse momento que ele vai ficar sendo reconhecido, né? Vai ser esse momento do debate que vão relembrar na hora de citá-lo. Agora, quem venceu o debate ontem, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi a Simone Tebet. Não sou eu apenas que vi dessa maneira, né? As pesquisas feitas pelo Datafolha ou pela Quest indicam isso, pelas duas. O Datafolha colocou 64, tem matéria dizendo que foram 60, outras 64 pessoas, e as ouviram, foi uma pesquisa qualitativa, e ali... Claramente a Simone foi a mais bem avaliada, seguida do Ciro Gomes. O pior, o que ficou em último, o pior, portanto, no debate, teria sido o Jair Bolsonaro. Na Quest, a pior foi a Soraya. A que menos teve menção positiva, o segundo pior, o Bolsonaro. E eu concordo plenamente com isso. A Simone soube se destacar. Ela teve as frases mais marcantes. Ela foi para os embates que foram os que vão ser relembrados também. Ela foi muito contundente com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro caiu, como disse a Paulinha, na armadilha de uma pergunta que era para provocar ali nele uma reação, sim. E ele caiu. Enfim, ele levou para um assunto que era muito ruim, porque ele começou com a estratégia de tentar colar o Lula à corrupção. A estratégia do Bolsonaro era clara. Vamos fazer essa imagem, vamos relembrar o antipetismo, resgatar o antipetismo a partir do discurso da corrupção e também para que o eleitor jovem reconheça ou saiba, a partir daquele debate, dessas histórias que podem queimar o Lula. Então foi um discurso focado no antipetismo para aquele eleitor que já não gostava do Lula e para o jovem. Era essa a intenção, essa era a estratégia. Só que aí ele vai e desvia, ele até começou bem. Ele começa ponderado e seguindo a estratégia de tentar conectar o Lula à corrupção. Não, ele estava muito bem também, falando do PT, que votou contra várias coisas. Ele estava indo num caminho bem legal. Assim, no início mesmo, ele faz um discurso contra o STF, que é péssimo. O presidente ele não podia ter feito Bolsonaro isso. Só que depois de falar do STF, ele vai pro Lula, pra corrupção, começa a ganhar o jogo. Aí ele cai na história do machismo, que é o assunto que mais queima o Bolsonaro. Muito bem, turma.